E aí, pessoal, hoje no nosso último vídeo da série Como Desenvolver WebGIS, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dados. Bom, então hoje vou estar falando aí de mais uma ferramenta para estar desenvolvendo um WebGIS do zero, tá? Então esse aqui já é um slide aí conhecido dos outros episódios, é o ecossistema que eu apresentei para vocês e estou falando aí de cada parte deles. E hoje eu vou falar dessa parte aqui de baixo, que são então os dados. Bom, para falar de dados, eu não tenho como não falar do OpenStreetMaps, tá? Então, o OpenStreetMaps ele pode ser usado no WebGIS de duas formas, tá? Ele pode ser usado como um serviço, tá? E pode ser consumido diretamente pela URL do próprio OpenStreetMaps, né? Então, sem a necessidade de instalação e configuração de nada no servidor local, apenas na aplicação, apenas no WebGIS, né? E ele então vai ser usado como uma camada de base, tá? Ou seja, todos os teus dados eles vão ser plotados em cima dos dados do OpenStreetMaps. Uma outra forma que a gente pode utilizar é, então, baixar os dados do OpenStreetMaps, tá? O OpenStreetMaps ele possui diversas informações e é possível que a gente baixe, tá? Todos esses dados eles são free, né? Eles estão disponíveis, qualquer pessoa pode baixar, né? Esses dados eles são então organizados, né, pela comunidade por uma forma colaborativa. Então tem várias pessoas ao redor do mundo aí que estão ajudando a crescer e a melhorar a base de dados do OpenStreetMaps, né? Ele tem, por exemplo, informações rodoviárias, de vias férreas, pontos de interesse, locais, uso do solo, construções e várias outras informações interessantes que podem ser utilizados, tá? Então, como que a gente pode usar ele? A gente pode baixar os dados do OpenStreetMaps, por exemplo, e inserir eles dentro do nosso banco de dados, do nosso banco PostGIS, por exemplo. A gente coloca as informações ali e, a partir dessas informações, a gente pode fazer várias coisas, como, por exemplo, fazer cálculo de rota, né? Como ele tem informação rodoviária, a gente consegue, então, por exemplo, usar o PG Routing do próprio PostGIS com os dados do OpenStreetMaps e fazer um cálculo de rotas, tá? Uma outra ferramenta também do OpenStreetMaps, né, que trabalha com os dados do OpenStreetMaps, é o Nominating, tá? O Nominating, ele é uma ferramenta, então, para busca de dados dos endereços, né? Ele faz geocoding e geocoding reverso, ou seja, tu passa um endereço e ele te dá as coordenadas, ou tu dá as coordenadas e ele te passa o endereço, tá? O Nominating, ele é usado na página principal do site aí do OpenStreetMaps, porém ele também pode ser baixado e configurado no servidor de vocês, né? Utilizando os dados do OpenStreetMaps que estão locais. Bom, tem também uma outra ferramenta, tá, do OpenStreetMaps que é interessante, que é a Osmosis. A Osmosis ela é uma ferramenta que ajuda no processamento de dados, na atualização automática, né? Ou seja, para quem não sabe, o OpenStreetMaps, né, como ele é colaborativo, ele tem atualizações diárias. Então, todo dia tem atualização na base de dados. Não necessariamente no Brasil, né? Mas pode em qualquer lugar do mundo
né, são adicionadas informações e a base é atualizada todo dia. Então, com o Osmosis é possível configurar para que essa atualização desses dados ela seja feita automática, né, que todo dia ele verifique lá e baixe os dados. Além disso, né, ele permite que faça alteração na base, faça merge e também permite que a gente faça então extrações na base de dados do OpenStreetMaps, né? Então, para resumir, a gente tem, como eu falei no início, duas formas. Ou a gente utiliza o OpenStreetMaps como uma camada base e daí a gente pode então utilizar direto da API que o OpenStreetMap disponibiliza, sem precisar configurar, né? Porém, nada impede também que a gente baixe os dados, né? Utilize esses dados ou para fazer rotas ou para algum outro processamento que seja da nossa necessidade. E se a gente quiser também, a partir desses dados que a gente baixou, também podemos usar ele como uma camada de base, tá? Basta, por exemplo, pegar esses dados que vão estar no banco, que vão estar no PostgreSQL, no PostGIS, e configurar eles no GeoServer, né? Tem até alguns sites, né? Já achei coisas, por exemplo, no GitHub, com os estilos para ficar bem parecido aí com a aparência do próprio OpenStreetMaps. Então, é uma possibilidade também. Bom, quero aproveitar, né, para convidar vocês, caso você que esteja assistindo esse vídeo não conheça a GeoCursos. A GeoCursos é uma escola de cursos online, tá? Temos diversos cursos na área de geotecnologia. Então, se você quiser saber mais a respeito, basta entrar em uma das nossas redes sociais ou acessar diretamente o nosso site www.geocursos.com.br. Quero agradecer a todos e até o próximo vídeo.